Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre engenheiro cartógrafo. Então, se liga aí, bora! É uma das profissões mais antigas do mundo. Para se ter uma ideia, no Brasil teve origem em 1811, quando foi criada a Academia Real Militar. Os estudos de cartografia estão relacionados ao processo histórico de produção de mapas para a descrição do território. O engenheiro cartográfico desenvolve análise sobre informações topográficas e geográficas para a realização de ações. O profissional faz seu trabalho coletando e catalogando registros geográficos sobre determinadas localidades. Bom, então vamos lá, é o responsável pela análise e coleta de informações sobre a superfície terrestre. A cartografia propõe a representação do espaço geográfico por meio do estudo ou elaboração de mapas. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, eu tô aqui com o Henrique. Tudo bom, Henrique? Beleza? Prazer. Cara, há quanto tempo você trabalha com isso? Eu sou formado em cartografia, engenharia cartográfica desde 2010. 2010. E desde então eu fiz mestrado, doutorado nessa linha. Ou seja, faz 12 anos já. Isso, como engenheiro sim. E aí antes eu fiz o ensino técnico, então um pouco mais, 5 anos a mais, pode somar aí que eu trabalho, já posso atuar como cartógrafo. Bom, para o pessoal que está em casa e certamente está muito curioso, conta o dia a dia da profissão que faz exatamente um engenheiro cartógrafo. Claro. Bom, o cartógrafo ele é o profissional responsável por coletar dados espaciais. Então qualquer problema que envolva espacialização, o cartógrafo é o profissional que faz esse tipo de ação. E ele trabalha literalmente nesse meio, então a gente nunca é o fim do problema, a gente nunca dá a solução, a gente traz o produto para alguém tomar alguma decisão estratégica em cima disso. E ele é a pessoa que sabe as técnicas, os métodos, né, a precisão necessária para que o produto seja útil para a solução de um problema. Bom, e como está o mercado? Conta pra gente como que está o mercado profissional, para as pessoas, claro, que têm interesse em seguir nessa área. Claro, o mercado ele é muito aquecido para a gente, né? Então, principalmente com o avanço tecnológico, a gente tem diversos tipos de sensores hoje que podem ser usados. Então sempre tem algo novo, e o bom da engenharia cartográfica, como é essa questão da espacialização, praticamente todas as áreas precisam disso hoje em dia. Então você vai desde o marketing, saúde pública, segurança, engenharia, que eu acho que é o grande consumidor do produto de cartografia, né? Mas você consegue atuar em diversas áreas. Então o mercado é muito aquecido e tem muitas vagas aí para quem forma em engenharia cartográfica de agrimensura. Como que é a faculdade? São quantos anos? A faculdade ela é um padrão de engenharia, né? São 5 anos. E você pode depois fazer especializações, né, em temas específicos. E é uma área que você atua muito com matemática, né, então tanto matemática numérica quanto espacial, né, olha só. E hoje toda essa questão computacional, né, então você tem desenvolvimento de software atrelado a isso. Então é uma faculdade puxada, mas é bem recompensadora. Assim. Ô Henrique, conta pra gente quais os principais desafios dessa profissão. É que, imagino, não deve ser uma tarefa muito fácil, né? Então, quais os desafios aí do dia a dia? Bom, eu acho que o principal desafio é você identificar quais as novas tecnologias para resolver os problemas atuais, né? Tá. Então, todo dia surge uma coisa nova, a pandemia foi um exemplo disso. Sim. Né? Então, a gente precisou ali criar novos cenários, criar novos modelos, né? Então, o grande desafio do cartógrafo é identificar as novas tecnologias para aplicar nas tarefas de mapeamento, por exemplo. Bom, eu estava estudando, lendo um pouco sobre essa profissão, até para a gente fazer essa entrevista e tal. Tem tudo a ver com GPS, né? Waze, que é o que o pessoal que está assistindo certamente conhece mais, né? Sim, isso é assim, para quem está de fora, né, é o que a gente chega mais próximo. O GPS, na verdade, ele é um sistema de posicionamento, né? Popularmente é conhecido como GPS, mas o sistema é chamado de GNSS. Tá. Então, uma das constelações que o GNSS contempla é o GPS, que é um sistema americano. Você tem russo, você tem sistema chinês, tem sistema europeu, né? Então, a questão do posicionamento, como eu disse, todos os dados têm que ser espacializados. O GPS, né, o sistema mais famoso, é o que dá essa coordenada para a gente, na maioria dos casos, né? Então, geralmente é o que tem essa interface maior. Você comentou sobre o Waze, né? O Waze é um exemplo muito legal de onde o cartógrafo pode atuar. Uhum. Então, você vai desde aquela geração daquele mapa que está ali por trás. Então, quando o seu mapa vai atualizando, vai, né, mostrando o seu veículo, né, em cima de uma base,
aquela base ela tem que ser muito precisa. Muito. Né? E quem muito. faz isso é o cartógrafo. Né? Não só a geração daquela base, mas toda aquela implementação daquele software também, o cartógrafo pode atuar. Que bacana, porque, nossa, eu peguei a época que a gente ia para algum lugar que não sabia, né, o endereço. Puxa vida, aí você ia parando de posto em posto de combustível. Aonde fica tal lugar? Hoje você coloca ali. É outro mundo. Né? É outro mundo. Você você chega em qualquer lugar, né? Exatamente. É uma coisa inacreditável. Claro que uma vez ou outra pode dar algum probleminha e tal, mas é raro, né? É raro. Hoje é raro. Hoje você consegue atualizar essa base com uma frequência muito grande, inclusive de forma automática. Inclusive, esse é um exemplo de tecnologia que a gente tem no dia a dia, né? Que o cartógrafo está por trás. Mas aí você tem diversas outras que são mais questões profissionais. Então vamos voltar para a questão da pandemia. Né? Então você tinha toda aquela distribuição logística de vacinas, por exemplo. Então isso só é possível você fazer de uma forma otimizada se você tiver uma base cartográfica conhecida, precisa, se você tiver um sistema de informação geográfica onde você faz análises espaciais para saber como é essa distribuição, a roteirização. Isso tudo é o cartógrafo que atua também. Então a gente consegue, navegar em diferentes mares, isso que é o mais bacana da profissão. Quais os principais desafios e as principais dificuldades da profissão? Assim como qualquer outra, muitas outras profissões, né, a gente tem, por exemplo, depende muito da vertente que a gente atua. Se a gente for pro convencional, que é a topografia, geodésia, por exemplo, isso está muito atrelado à engenharia civil. Então você tem uma crise econômica onde você tem uma redução dessas construções, por exemplo, ou reformas, né, de grandes construções, automaticamente o mercado que está aquecido ele esfria também. Né? Então você tem desafios, como acho que qualquer outra profissão, nessa questão econômica, nessa variação, você tem um aquecimento e um não aquecimento do mercado. Né? Isso eu acho que é um dos principais. Assim. Bom, o pessoal que está assistindo, que está em casa e que está pensando assim, puxa vida, olha lá o Henrique falando, me interessei, gostei, quero seguir essa área, quais as dicas que você dá? Bom, primeiro, se você for jovem e estiver ainda indo para o ensino fundamental, para o ensino médio, tem os colégios técnicos, né? Então tem diversos colégios em todo o Brasil. Um dos mais famosos é o Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp, o Cotil. Lá tem o curso de geodésia, também foi chamado no passado de geomática, de agrimensura. Então é um bom start para quem tem interesse, né? Eu fiz, por exemplo, né? Então te dá uma base muito boa. E para quem já está no ensino médio, por exemplo, e pretende fazer uma faculdade, você tem as engenharias espalhadas pelo Brasil todo também. Em grande maioria, se não for 100%, são universidades públicas, né, gratuitas, de qualidade, que tem o curso de engenharia cartográfica e de agrimensura. Então, esse é uma boa forma de você entrar nesse ramo. Outras ciências, né, como a computação, por exemplo, eles também navegam junto com a cartografia, porque tem toda essa questão de software hoje em dia. Então, se você for para outras áreas, ainda tem como dar um mergulho aí na nossa, que bacana. Na nossa área. E é um mercado tranquilo de entrar, assim, ou é mais restrito? Ele é muito tranquilo, ao meu ver, né? Porque a gente tem muito pouco profissional. Olha demanda, só, né? Isso é importante, então, hein? por exemplo, isso é importante. Quem já ouviu falar de engenheiro cartógrafo, né? Provavelmente poucas pessoas. Né? A gente que está na área conhece muita gente, Sem dúvida. Não é algo muito comum. Então você tem um número de formandos muito baixo por ano. E a demanda, como eu disse, você pode atuar em qualquer área. Então, emprego não falta. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Valeu, Henrique. Legal, foi um prazer. O prazer foi nosso. Bom, pessoal, já sabe, né? Aqui no Se Liga na Profissão a gente vai aprendendo sempre. Então fica sempre com a gente aqui, porque Se Liga na Profissão.